Dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula do 8º ano do ensino fundamental sobre Era Napoleônica. Hoje a gente vai ver a trajetória de um dos indivíduos mais famosos da história, que é o Napoleão Bonaparte, e toda a enorme construção de um império gigantesco que vai ser influente em toda a história posterior. De certo modo, o que o Napoleão Bonaparte e a França fizeram lá no século XIX vai afetar drasticamente o futuro do mundo no século XX. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de falar do Napoleão em si, vamos falar um pouquinho sobre a família dele e o contexto da criação do Napoleão, que eu acho que é interessante ser colocado por aqui. Então, antes de falar do Napoleão em si, vamos falar dos pais dele. Então, vamos começar com o patriarca da família, o Charles Marie Bonaparte, ou Carlos Maria Bonaparte, ou, em muitos livros didáticos, Carlos Bonaparte. O sujeito, ele era o que a gente chamaria de... pode chamar de diplomata, de certo modo, né? Ele era descendente de uma família italiana, mas nasceu na Córcega. A Córcega é uma ilha que fica ao sul da França. No caso, dentro da Córcega, você tinha uma região independente, onde os corsos, como o próprio nome diz, o povo da Córcega, o povo corso, habitava, e também existia algumas possessões francesas. Ele nasce em uma dessas cidades francesas dentro da Córcega. E junto com seu pessoal, tudo iluminista, né, vão ser entusiastas da Revolução Francesa, e ele é um dos responsáveis pela anexação da Córcega como parte da França no período. Então, o Carlos Bonaparte, ele vai ser um indivíduo extremamente politizado. Ele vai ser um indivíduo muito inteligente. E ele vai transferir esse legado, né, de sabedoria para os seus filhotinhos também. E vai ser casado com uma pessoa muito interessante. Senhores e senhoritas, Maria Letícia Ramonino, a esposa do Charles Bonaparte e mamãe do Napoleão. Ela era descendente também de italianos, mas morava na Córcega, mais no lado corso mesmo. E ela vai se casar com o Charles, com o Carlos, né? E vão ter 11 filhos. Desses 11 filhos, 8 atingiram a idade adulta, e o segundo a atingir a idade adulta é ninguém menos que o Napoleão Bonaparte. Ela e o esposo estavam bem envolvidos na questão da independência da Córcega. Teve uma guerra entre a França e a Córcega pela independência, e com a anexação da Córcega, né, ela e o marido tiveram que passar por uns apertos, né, com relação a um exílio, potencial exílio dos revoltados, né, apesar do Charles ser entusiasta da Revolução Francesa, ele ainda estava ali meio que no lado dos corsos, né, então ele teve que fazer a boa e velha diplomacia para se manter por lá. E o marido morreu cedo, o Charles, ele morreu bem cedo, e ela passou por alguns apertos junto com o seu monte de filhos. Ela só vai ter realmente uma renda boa quando o Napoleão começar a servir no serviço militar, que ele vai ascender rapidamente, e os rendimentos vão vir para ajudar a criar os irmãos, né? Ela era super católica, uma pessoa extremamente firme e rígida, dizem que era extremamente rígida com os filhos, e interessante que ela morreu depois do Napoleão. Napoleão morreu bem cedo também, meio que levando aí o legado da família. E era considerada uma das mulheres mais bonitas do seu tempo, na região da Córcega. Então, é uma pessoa... Você pode perceber que a família do Napoleão é de pessoas fortes e muito ativas politicamente, tanto que a Maria Letícia, ela vai junto com o Charles nas empreitadas. Ela não chega a lutar, mas ela tá ali na parte de trás dos exércitos também, dando apoio e essas coisas. Ou seja, é uma família muito engajada, uma família de pessoas, vamos dizer assim, de sangue quente. Então, onde começa a carreira do Napoleão? Ela começa quando ele integra o exército francês. Ele vai estar bem envolvido nas chamadas guerras de coligação. São duas guerras que ocorrem durante a Revolução Francesa.
Lembra quando eu comentei na aula de Revolução Francesa que os países europeus monárquicos atacaram a França de todos os lados, porque, afinal de contas, nasceu uma república no meio da Europa? O Napoleão era um dos generais, era um dos líderes, né, contra esses países, né? Principalmente, né, vamos destacar a Áustria e a Inglaterra. Esses dois países vão estar bem engajados em tentar eliminar a França do mapa nesse sentido. Afinal de contas, nasceu uma república e as repúblicas, uma república que matou um rei. Então eles queriam evitar que isso se espalhasse. E o Napoleão já era famoso de uma outra campanha militar, a campanha militar egípcia. Então você tem várias campanhas militares do Napoleão, esse jovem guerreiro se destacando como um estrategista talentoso que conseguia tirar dos seus soldados o máximo de rendimento. Por que um cara jovem virou um general, né? É simples. Muitos dos generais franceses se bandearam para os países vizinhos, como por exemplo a Áustria. A Áustria vai receber um monte de generais franceses, principalmente pelo lance do rei da Áustria querer vingança pela morte da Antonieta, da rainha Antonieta, que era a filha dele, né? Então ele vai querer uma guerra de vingança também, que vai motivar muito as tropas austríacas. Então, atacar a Itália, o norte da Itália, a Áustria, os Países Baixos, a Alemanha, parte da Espanha, todas essas áreas o Napoleão ele ficou meio que envolvido ou fornecendo suporte estratégico ou indo à luta mesmo. Então, ele é um sujeito extremamente talentoso. Entre os estrategistas militares conhecidos, ele é um dos mais inteligentes. Para você ter uma ideia, ele vai conseguir tomar o Egito em poucos dias, uma guerra do Ocidente contra o Oriente, uma verdadeira cruzada. Vou deixar um documentário sobre isso. E ele era muito inteligente, muito esperto e, vamos dizer assim, um tanto sacana. Ele conseguia vencer mesmo perdendo. Vocês vão entender no documentário que eu vou deixar para vocês verem no clássico, tá bom? Então, como é que o Napoleão sobe ao poder, né? Ele já era considerado um homem carismático. Então, os burgueses remanescentes da França, querendo acabar com o que sobrou do revolucionário francês, eles vão junto com o Napoleão, apoiar o Napoleão para ele tomar o poder. Então você tem a criação, né, de jornais falando bem do Napoleão, você tem apoio das classes econômicas, e com isso o Napoleão vai fazer um golpe de Estado, o golpe do 18 Brumário, que seria mais ou menos seria em 1799 no final. Seria considerado também uma data para finalizar aí a Revolução Francesa, porque aí você tem a saída de um governo republicano para um governo bem autoritário, que seria o governo do Napoleão. Pouco tempo depois ele se tornaria rei. Mas a ideia é que, uma vez com ele com cargo de cônsul, ele poderia controlar completamente a França. Ou seja, os ex-monarquistas, o pessoal que ainda sobrou dos girondinos, dos jacobinos, do pessoal revolucionário que foi dizimado, agora não tem mais chance. Quem sobrou realmente foi o poder burguês e o Napoleão controlando o exército. Então esse golpe é um golpe militar. É bom aproveitar e já falar sobre a questão do patrocínio às artes e à cultura que o Napoleão vai ter. De novo, é uma época que não tem televisão, não tem rádio, não tem muitos meios de comunicação. Então a arte é um excelente meio de comunicação, com estátuas, quadros, grandes monumentos. Isso é uma ideia que o Napoleão vai levar adiante. Então vai ter montes e montes de quadros sobre toda a vida do Napoleão, pintados em vários momentos da vida dele. E esse aí é o quadro do golpe do 18 Brumário, em que o Napoleão entra com seus homens dentro da Assembleia Francesa e expulsa todo mundo na base da gritaria, do empurrão e da violência. Ou seja, ele é um líder poderoso, é um líder que cativa os soldados e que vai trazer a França de novo ao auge e vai combater a corrupção na base da pancada. Então ele vai ter esse detalhe aí de ter uma
um monte de quadros mostrando a sua força, mostrando seu poder como líder. Isso vai ficar bem marcado. Inclusive nos slides tem montes desses quadros famosos. Então, uma vez como cônsul, ele vai começar as suas próprias reformas e também ele vai se coroar rei. Então vamos uma por uma. Então a primeira coisa é a criação de um banco da França, ou seja, um banco nacional. Banqueiro era uma coisa muito pessoal. Ser um banqueiro, ser um guardador de dinheiro das pessoas, era uma coisa muito comum e era uma coisa pessoal, de famílias inclusive. Mas um banco nacional era uma novidade que já tinha em outros lugares, mas a França vai ser bem vanguardista na Europa continental. Já tinha lá na Holanda, por exemplo. Então, a criação do banco ajuda a regular a economia, a produção da moeda nacional, essas coisas. Outra coisa importante foi o retorno das relações amistosas com a Igreja Católica. Na Revolução Francesa, as posses da Igreja Católica foram tomadas pelo revolucionário francês e isso deixou a França com uma imagem bem negativa com a galera do Vaticano. O Napoleão resolve esse problema simplesmente aceitando a fé cristã novamente dentro da fé católica, quer dizer, novamente dentro das fronteiras francesas, desde que o Vaticano fizesse um favorzinho para ele, que é a coroação de imperador. E é lógico, né? Ele vai manter e vai revisar o Código Civil francês, que era bem moderninho para a época, né? A gente está falando aí das declarações universais, né? Dos direitos do homem e do cidadão, basicamente são parafraseados de coisas como a Magna Carta e o texto da Revolução Francesa, então ele vai continuar mexendo nisso, é bem interessante. Um exemplo fascinante é de um regimento de mulheres que lutou na Revolução Francesa e que ele vai dar soldo vitalício durante o reinado dele. Ou seja, eram mulheres que lutaram a Revolução e que é um papel feminino, a gente sabe que é sempre muito destroçado, muito atacado, né, nessas épocas, inclusive hoje, infelizmente. Mas ali você percebe que o Napoleão ele fazia isso ou realmente para agradar a galera ou também pelos ideais da Revolução. Então você tem ali uma tentativa aí de fazer um código bem mais amplo e mais isonômico. Então, o Napoleão ele vai fazer essas reformas civis também. E é lógico, ele vai pedir para a Igreja Católica o título de imperador, o título imperial, que é o título que só o Papa, só a Igreja Católica pode conceder, que é o título de imperador do Sagrado Império Romano Germânico, que no caso ele vai chamar de Império Francês. A coroação do Napoleão vai ser algo espetacular. E ele vai fazer uma coisa que está aí retratada no quadro, que ele vai fazer uma autocoroação. Ele vai colocar a coroa na própria cabeça, sendo que é o Papa que tem que colocar, e ele vai colocar a coroa na cabeça da esposa. E ele sai logo em seguida para combater austríaco, para combater caras na fronteira da Itália, logo depois da coroação. Ou seja, ele estava, na verdade, com pressa, não é só uma questão de ego, não. Dizem que ele era um cara muito egomaníaco, ou seja, um cara com mania de grandeza. Mas ele também estava com pressa para poder seguir adiante, porque tinha muita coisa para fazer, e ele era um homem extremamente ocupado. O que o Império Napoleônico conseguiu, né? O Império Napoleônico, ele conseguiu estabilidade. Pensem nisso, né? Pensem enquanto a gente já está estudando França, nesse ano aqui do 8º ano. A gente já viu a crise da Guerra dos 30 Anos. Aí você tem também a crise por causa do reino do Luís XVI. Aí você tem a Revolução Francesa. Aí você tem o fim da Revolução Francesa, que foi um caos. Aí você tem as guerras napoleônicas. Essa França é realmente dura na queda, porque eles estão levando guerra para tudo quanto é lado, de tudo que é jeito, e estão aguentando. Desde a Guerra dos 30 Anos, desde o Luís XIV, eles estão segurando o conflito. Desde o século XVIII, eles já estão no século XIX. Quase metade do século XIX. São quase 100 anos de gente atacando por todos os lados. É lógico que eles vão ter dificuldades, mas eles aguentam e isso é muito interessante. Eles só vão realmente perder um pouco disso na parte das guerras de unificação alemãs, que vai ser logo depois das guerras napoleônicas, com inúmeros tratados e divisões de reinos, essas coisas. Mas, no geral, a economia deles era muito estável e focada em desenvolvimento, ou seja, construção,
estrada, portos, essas coisas. E eles vão continuar várias coisas da Revolução Francesa, com a mais famosa delas, que é a Reforma Agrária, que é a distribuição de terras para a produção agrícola. É lógico, Napoleão está pensando em produção agrícola para aumentar a quantidade de alimento, para abastecer exército, para continuar guerras de conquista. Isso é um detalhe importante. Ele vai fazer inúmeras guerras de conquista. Ele vai atacar os países, ele não vai se defender apenas, ele vai atacar os países, ele vai atacar a Áustria, ele vai vencer a Áustria, ele vai atacar a Holanda, ele vai vencer a Holanda, ele vai atacar a Espanha e vai vencer a Espanha, ele vai atacar Portugal. Quando ele ataca Portugal, o rei de Portugal, Dom João VI, foge. E aí ele não consegue derrotar Portugal, porque não tem rei lá para ser derrotado. Então, você tem um conquistador da Europa. O Napoleão vai conquistar porções significativas do território europeu. E cada lugar que ele conquistava, ele colocava um irmão. Ele tinha 10, né? Então ele podia coroar um irmão, casar uma irmã com um rei para poder ter a família Bonaparte se espalhando por toda a Europa. Esse era um grande plano do Napoleão, manter toda a Europa ligada à sua família e assim conquistar todo o continente. Ele é um dos homens que mais perto chegou da conquista total do continente europeu. É ele, a galera do Império Romano e a galera da Alemanha. É o pessoal que mais teve chances aí de fazer uma conquista global, assim, total dos territórios europeus. E é lógico, né, eu já comentei, ele era um grande valorizador da cultura e das artes, desde que falasse bem dele, desde que mostrasse respeito à sua magnitude, aí você tinha patrocínio dele. Tanto que é na gestão do Napoleão que a gente vai ter o surgimento de grandes estoques de material artístico e cultural vindo da Ásia e da África, que é o caso do Egito, né, que ele vai trazer várias coisas do Egito, e esses depósitos vão ser a base para o Museu do Louvre, lá em Paris, que vai criar, de um depósito de tesouros, vai virar o grande Museu Nacional Francês. É lógico que os vizinhos não vão ficar quietos. Os vizinhos vão reagir à presença do Napoleão e às suas conquistas. O mais ferrenho inimigo da França vai ser, logicamente, o seu histórico inimigo, a Inglaterra, que vai tentar a todo custo barrar o crescimento francês. Porém, o Napoleão decreta o que nós chamamos de bloqueio continental, ou seja, já que a Inglaterra é uma ilha, um bloqueio naval seria muito interessante. Então ele vai pegar frotas de países que têm beira-mar, né, e vai começar a criar uma linha de patrulha para tentar evitar que a Inglaterra comercializasse com os países conquistados ou com países de protetorado. Então é isso. A Europa começa a ser isolada da Inglaterra e a Inglaterra começa a ser isolada da Europa. Uma situação bem apertada para os ingleses e para Portugal, no caso, porque Portugal foi um dos poucos aliados continentais da Inglaterra que ficou. Mesmo com Dom João VI aqui no Brasil, ele ainda mantinha relações amistosas com a Inglaterra na esperança que o Napoleão fosse derrotado um dia. E o Dom João VI jogou certo, né? Ele acabou se garantindo porque o Napoleão perde e o Dom João VI pode voltar para Portugal sossegadinho, né? Esta seria a situação da Europa no momento lá no auge, né, do Napoleão, um dos momentos de auge do Napoleão. Então toda a parte em vermelhinha seria a França mesmo. A parte em amarela seriam os estados satélites, quer dizer, em laranja seriam os estados satélites, ou seja, países que são controlados pela família do Napoleão. Em amarelo seriam estados aliados, que teriam profundas ligações com Napoleão, que é o caso do Império Austríaco, que o Napoleão não vai ser bobo nem nada e vai casar com outra, se não me engano, ele casa com outra filha do rei da Áustria, e o rei da Áustria é obrigado a se ajoelhar perante o Napoleão numa derrota. Você tem a Prússia, você tem a Polônia ali, você tem a Dinamarca, então você tem vários países que estão subjugados a ele, são aliados, mas no fim das contas estão subjugados. E os em verde são as regiões que ainda se consideram independentes ou inimigas do Napoleão. Então você tem aí,
quase toda a Europa na mão do homem, o que é algo muito impressionante. É algo muito impressionante. Poucas vezes a gente viu a Europa tão tomada por um único líder, E no século XIX isso era bem mais válido do que, por exemplo, durante o Império Romano. Durante o Império Romano, os sistemas de comunicações eram ainda mais precários. Aqui não. Você tem imprensa, você tem jornais, você tem artes, você tem literatura em larga escala, você tem uma parcela significativa da população leitora. Então você já tem um outro mundo aqui. Então a Europa conquistada na era napoleônica é uma Europa muito forte. Não é à toa que as coisas francesas vão ser consideradas as mais pertinentes culturalmente falando. Naquela época não era o inglês a linguagem mais comum, era o francês. Uma vez com a Europa já em curso na guerra, né, ele vai se voltar para a Rússia. A Rússia era um império, uma monarquia absoluta, extremamente poderosa, um pouco conectada com a monarquia inglesa, mas no geral era um império próprio, e um império asiático. O Napoleão já tinha se bandeado ali no Oriente Médio, que é a Ásia, né? Afinal de contas é a Ásia, e fracassado lutando contra os islâmicos. Mas ele ia lutar agora contra um outro império cristão, que é o Império Russo. Então ele parte para cima do Império Russo. Se ele conquistasse o Império Russo, ele teria enormes extensões de terra, ele teria uma quantidade gigantesca de território asiático, ele seria realmente um cara extremamente poderoso, talvez invencível, no sentido bélico da coisa. Então ele prepara uma grande campanha militar para ir até a Rússia, ir até São Petersburgo, ir até Moscou e vencer os russos. Ele leva 500.000 de franceses, ele leva 500.000 combatentes. É uma migração para a época, é muita gente. Então ele parte com essa galera e cruza a Europa em direção à Rússia, em direção ao Império Russo. Então ele vai encarar os russos e está na hora de a gente começar a falar de estratégia militar e de um homem que pode errar também. O que fazia o Napoleão ser um combatente tão incrível? Vários fatores. Um dos mais famosos é o uso de trincheiras e cavalaria. Ele gostava muito de um negócio chamado trincheiras paralelas. Ele ia construindo linhas de trincheira, fazia uma linha das trincheiras, aqueles buracos no chão onde você coloca atiradores, depois cavava outra vala que fazia mais uma nova trincheira, e você chegava pertinho do inimigo aos pouquinhos, isso em cercos. Só que o Napoleão não gostava de batalha em cerco, ele gostava de batalha em campo aberto, onde a genialidade dele podia servir e onde a coragem dos guerreiros franceses era muito utilizada. Ele usava a força, né, moral dele para poder fazer os guerreiros lutarem. Uma coisa muito famosa eram suas cargas de cavalaria suicidas. O que isso quer dizer? Ele pegava um grupo de cavaleiros, cada cavalo com uma espada e uma pistola. Os caras simplesmente iam com tudo para cima das fileiras de atiradores inimigos ou para cima dos artilharias inimigas. Já tinha canhões nessa época disparando no meio do campo de batalha, trazendo caos e destruição. Mas a cavalaria chegando no meio de todo mundo para dar um susto, isso era uma coisa muito útil. E é lógico que ele prometia, quem saísse vivo disso, porque pouca gente saía viva dessa, ele prometia bônus, cargos e essas coisas. Então esses cavaleiros suicidas, por mais perigosos que fossem, iam com muita vontade. Então ele tinha guerreiros extremamente voluntariosos, dos mais variados, desde indivíduos extremamente audazes, como era o caso dos cavaleiros, até indivíduos engraçados e carismáticos que iam ao lado dele e o acompanhavam para soltar anedotas ou sugerir alguma estratégia maluca. De qualquer modo, Napoleão ele atraía os homens para a guerra. Ele era um homem de guerra que puxava e era, de certo modo, sedutor. Porque é um homem que, abre aspas, veio de baixo e se tornou o rei da França. Então todo soldado francês meio que sonhava com isso. E agora eles estavam indo para a Rússia. E a Rússia é plena de terras. Você agradar o Napoleão, você ia se tornar, sei lá, um senhor feudal na Rússia. E você ia ser extremamente rico e poderoso. Então esse sonho de conquista
do Napoleão vai empurrar 500 mil de franceses para essa guerra. Então, a Rússia tem como ganhar do Napoleão naquela época? Claro que tem. Eles têm vários elementos a seu favor. A gente vai falar do inverno, que é um elemento muito famoso, mas não podemos esquecer de um detalhe crucial. A Rússia é cheia de russos. Está lotada. Quando eu falo isso, de brincadeira, a gente tem que lembrar que a Rússia é um território continental gigantesco. Então, ele tem muita gente mesmo, dos mais variados tipos étnicos. Portanto, é de se supor que ela tem um exército enorme com muitos tipos também. Você vai ter um exército com pessoas extremamente treinadas, que é o caso do exército imperial. Você vai ter o surgimento de novas táticas de combate, que é o caso das artilharias. E você vai ter um elemento muito interessante, que são essas tropas de milícias. Milícias no sentido de elemento civil, né, de pessoas que são trazidas para o combate para servir de bucha de canhão, como se diz, colocadas na linha de frente para lutar. Então você vai ter enorme quantidade de pessoas que vai ser simplesmente trazida. É o caso ali na pontinha, lá na ponta, que é a tropa de esqui que tem aqui, deixa eu fazer aqui. As tropas em esqui, de elementos civis, né, que você vai ter bastante. São camponeses que são trazidos, são colocados para a guerra, aí o camponês tem que ir lá, entendeu? E também é nessa época, mais ou menos, um pouquinho antes, que já cai o uso dos arqueiros lá, né? Você não tem mais tropas de arqueiros, que eram muito orgulhosos na Rússia, né? Os guerreiros usavam arco, precisava de muito treinamento para usar um arco. E aí é tudo substituído pelos esteletes. Esteletes são os guerreiros que usam o mosquete, que nem esse mosqueteiro aqui. O mosqueteiro russo é o chamado de estelete. Então você tem tropas treinadas, você tem esse elemento das milícias, você tem os novos jeitos de lutar já sendo colocados. Além do mais, os russos tinham outros tipos de armas. Aqui a gente está vendo só a infantaria. Existe uma cavalaria muito famosa entre os russos que ficou até lendária. O Cáucaso é uma região que fica ali ao sul da Rússia, conectando ali com o Oriente Médio. E no Cáucaso você tinha um povo. Você tem ainda esse povo ainda existe, né? E o povo que mora no Cáucaso é o povo do Cáucaso. Na linguagem lá é Cossack. Cossack é quem mora no Cáucaso. Em português ficou cossaco. Então os cossacos, o povo cossaco, era um povo nômade que criava cavalos e ficava vivendo ali na região do Cáucaso. Um imperador russo percebeu que esse povo era um povo saqueador, que eles atacavam caravanas e essas coisas. Era um povo guerreiro também e muito difícil de lidar. Então, ao invés de destruir esse povo, o imperador russo ele o abraçou, ele o transformou em sua tropa de elite de cavalaria. Então, os cossacos ficaram agradecidos e continuaram tocando seu modo de vida, só que agora sem atacar o imperador russo. Eles agora eram a tropa de elite dos russos. A cavalaria russa era composta por homens do Cáucaso, por cossacos, que têm um grande orgulho de sua força cavaleira, das suas espadas afiadas e dos seus ataques selvagens. Então, o Napoleão teria que lidar com tudo isso, com cossacos ferozes, com montes de vilas que iam se rebelar contra ele e um exército gigantesco. E isso Napoleão vai encarar logo no começo da guerra. Então ele já começa a perder muitos homens, não só para o clima, que o clima vai ser também terrível, mas ele começa a perder também muitos homens para os guerreiros russos, que não estavam de brincadeira, estavam lutando por seu território, por sua cultura e tudo mais. Então os cossacos vão ser bem famosos. Pra você ter uma ideia, ainda existe esse povo, né? Vou deixar um videozinho sobre os cossacos para vocês lá na nossa listinha de coisas lá do Classroom, pra vocês darem uma olhadinha nessa cultura. Eles são espadachins incríveis até hoje, existe uma tradição deles ainda, eles usam as armas ainda, tem arma lá tipo de um século de existência que está ainda afiada. É uma galera bem legal, bem interessante de ver. Que nessa parte da cultura russa
está bem viva hoje em dia. Como eu disse um pouquinho antes, a tecnologia já estava avançando, então olha que beleza esse canhãozinho aí, né? Pequeno canhãozinho, né, da moleque subir na bala de canhão e ficar usar de banco, de tão grande que é a bala de canhão. Isso aí, para ser bem exato, isso aí não é um canhão, isso é uma bombarda. Bombarda, ele vai dar um tiro não em linha reta, mas um tiro fazendo uma parábola, fazendo um arco bem longo para acertar e explodir no chão. Normalmente, além de balas de canhão, ele solta bombas. Então, esse é o cenário terrível que o Napoleão vai ter que encontrar em termos de inimigos. E vocês conhecem, né? Já estão começando a conhecer o Napoleão. Era um homem inteligente. Ele realmente estava conseguindo avançar. Ele consegue avançar até São Petersburgo. Ele consegue avançar até a capital. E ele invade a capital. E aí começa uma outra coisa. Começa a quebra das regras das guerras. As guerras tinham muitas regras, lembram? Já falou sobre isso, sobre eles marcarem dia, lugar para lutar, sobre o cor do uniforme, quantidade de pessoas a lutar. Eles combinavam realmente isso para minimizar os danos. Napoleão começou o que nós chamamos de guerra total, ou seja, ele devastava mesmo, ele chegava e destruía vilas mesmo. E os russos vão entender isso e vão utilizar as estratégias deles para poder lutar contra Napoleão. Então eles vão utilizar uma das suas famosas estratégias, chamada Terra Devastada. Antes do inimigo atacá-lo, eles destruíam suas próprias vilas, eles destruíam toda a estrutura da cidade, pegavam a comida e se mudavam para outra cidade, deixando o inimigo sem ter o que saquear. Nessa época, na guerra, você tem que saquear as cidades, os estoques de comida do inimigo, para se manter em movimento. Senão, o Napoleão teria que trazer comida lá da França para o soldado francês poder comer. Só que não tinha comida nos estoques russos, porque eles iam recuando e destruindo as cidades, até o inverno chegar. Quando o inverno chegou, milhares de franceses morreram de frio. De frio, foi uma grande mortandade por frio e doenças. Mas mesmo assim, o Napoleão continuou marchando. E ele foi até São Petersburgo. E aí, a estratégia dos russos foi espetacular. Eles recuaram da própria capital, mas não destruíram a capital. Deixaram Napoleão entrar nela, achando que tinha conquistado ela. Eles ficaram uma noite dentro da cidade de São Petersburgo e, de repente, explosões. Russos suicidas tinham deixado barris de pólvora nas casas e começaram um grande incêndio em São Petersburgo, destruindo parte da cidade com o exército de Napoleão dentro. Assim que amanheceu, os russos estavam todos nas portas de São Petersburgo para poder pegar o Napoleão. E aí ele disse uma coisa que ele raramente disse na vida, que foi recuar. Napoleão teve que recuar, fugir, na verdade, da Rússia. O recuo foi dramático. Milhares morreram no recuo. E, inclusive, cenas horríveis, como, por exemplo, durante o recuo, cruzar uma ponte e a artilharia russa destruía a ponte e as pessoas terem que passar pelo rio congelado, morrendo de hipotermia assim que cruzavam o rio. Do 500.000, e esse é o número assustador, do 500.000 de 500.000 pessoas que foram para essa guerra, voltaram apenas 5.000. Praticamente só oficiais e pessoas que correram mais rápido. O restante foi aprisionado, morto ou escravizado. Ou seja, foi uma derrota avassaladora para Napoleão, porque isso comprometeu não só a campanha russa, mas comprometeu a quantidade de soldados que a França tinha disponível. Então ele começou a recrutar, inclusive, soldados de idades muito baixas, como 11 e 12 anos de idade. Ou seja, o Napoleão perdeu aquela guerra contra a Rússia e isso custou a ele o seu futuro. Então, já começa aqui uma dica muito importante, minhas crianças, uma coisa que vocês devem pensar e sempre refletir na hora que vocês forem um grande líder mundial. Se um dia vocês forem um grande líder mundial, vocês não devem invadir a Rússia. Não dá. Se o Napoleão tentou e não conseguiu, se o Hitler tentou e não conseguiu, quem é você para achar que consegue, né?
Então fica aí a dica, minhas crianças. Se vocês vão dominar o mundo, não invadam a Rússia. Não dá. Os caras vencem mesmo. Todo mundo que invadiu lá levou na orelha. Então fica aí a dica aí para os futuros conquistadores do planeta, né? Tecnicamente falando, depois do retorno ele não é mais exatamente rei. Ele não é mais exatamente imperador. Mas ele vai continuar lutando agora contra os prussos que vão se rebelar contra ele. Na Batalha de Leipzig, ele não só é derrotado, como é preso. E aí ele fica em cativeiro no famoso cativeiro da ilha de Elba. Mas ele é resgatado rapidinho. Vai lá uma task force, né? Vai lá uma equipe de mercenários lá, pensa nos mercenários, aquele filme dos mercenários, só que francês. E vão lá e resgatam o Napoleão. Porém, a partir desse momento, ele não é, como eu estou falando, exatamente um rei. Ele se torna agora uma espécie de consultor. Mas ele continua lutando agora contra a invasão inglesa na França. E ele vai perder para o general Wellington, a famosa Batalha de Waterloo, que pelo mapa tático da Batalha de Waterloo era para ele ter ganhado fácil, mas ele perdeu. E com esta segunda, né, com essa segunda prisão, ele vai ser preso na ilha de Santa Helena, no litoral atlântico, e ele morre em 1821. Nesse momento ele fica preso lá e é uma coisa meio trágica, meio melancólica o fim da vida do Napoleão. Ele passa seus últimos anos de vida na ilha de Santa Helena. É uma ilha tranquila. Ele tinha um chateau, uma chácara, né? Uma chácara. E eu vou dizer que não era uma prisão, tá? Era bem casinha ok, tá? Ele tinha lá, a família dele tava lá, a esposa, a mãe, e ele ficava de boa lá e vivia uma vida legal. Teve até festinha, recepções, quando ele estava entediado o pessoal vinha. Mas para dar um. E ele era perguntado sobre questões táticas da França ainda, ele serviu meio de consultor. E sempre se pensava em alguém, em algum apoiador dele, ou existiam homens fiéis a ele, né? Que queriam talvez resgatá-lo e fazer ele fazer um outro golpe de Estado e voltar a ser o líder da França, né? Então sempre tinha essa coisa aí também. Então ele passou o resto dos seus dias ali, às vezes conversando com os pescadores de suas grandes batalhas. Diz a lenda que os pescadores nem acreditavam nele, falavam que ele era um sujeito meio estranho. É um dos mitos de que o Napoleão era maluco, vem desse lance aí, né? E ele morre, é lógico, em circunstâncias esquisitas. Napoleão morreu em 1821. Ele adoeceu nesse ano e morreu no mesmo ano. E até hoje há grandes dúvidas sobre o que aconteceu, por que ele faleceu. Falam-se em envenenamento, falam-se que ele morreu de tristeza, por não ser mais o grande líder da França, e pipipipopó. Temos algumas teorias. Duas bem aceitas é a hipótese do envenenamento, porque foram recolhidos, né, fragmentos dos ossos do Napoleão que estão no túmulo lá em Paris, e percebe-se que há traços de arsênico, que é um veneno bem potente, nos ossos dele, inclusive nos ossos da cabeça, o que é uma coisa meio esquisita. E é aí que vem a segunda teoria, que ao invés de ser envenenado, ele acidentalmente se envenenou com um tônico capilar que tinha arsênico. Ele pode ter morrido sem querer, entendeu? E era muito comum ter arsênico nos tônicos capilares da época, e aí ele morreu. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem feita póstuma, lógico, né? Mostrando ele morto e ele com uma coroa de louros, como se fosse o Júlio César da época moderna, né? Júlio César dos tempos atuais, do tempo contemporâneo. Então ele é comparado, né, aos grandes imperadores romanos. Vamos falar então do legado dessa era napoleônica, né? A primeira coisa que a gente já citou aqui é que a cultura francesa virou a moda do mundo por mais de um século, ou seja, a língua universal, não era o inglês, a língua falada nos salões, nos diplomatas, era o francês. Por até tempos recentes, você até tinha escolas públicas no mundo todo dando aulas de francês por causa disso. Hoje em dia é o inglês. Esse é só um exemplo. A moda, a literatura, era tudo puxado ali para o que a gente chamaria de escola francesa, entendeu? Então, o que era bom tinha que ser francês.
Outra coisa importante é a questão dos historiadores. Os historiadores mudam bastante durante o período porque surge o que nós chamamos de a escola da análise. Os historiadores começam a revisar como funciona a produção de livros de história. Porque você tem sim a produção de livros de história desde muito antes, só que era muito mais puxa-saquismo para o seu próprio país do que falar do passado certinho. Agora não. Você tem o surgimento de historiadores realmente preocupados em representar o passado da maneira mais fiel possível, quase sim, muito mais científica e muito menos emotiva. A história deixa de ser um ramo da literatura para se tornar mais uma ciência humana, mais uma ciência. Outro detalhe também que já falamos é a questão da guerra de aniquilação, a guerra total, a guerra da destruição total. Antes a guerra ela era uma luta entre soldados. Agora a guerra partia também para cima das cidades. A guerra destruía cidades e pessoas que não estavam preparadas para lutar, que nós chamamos de civis, né? Eles são envolvidos no conflito. Isso vai acontecer em guerras europeias agora sem parar. E por fim, que é uma das perspectivas mais assustadoras e que vai acontecer com mais frequência no século XX, é a ideia de que é possível conquistar todo o continente europeu. O Império Alemão vai tentar fazer isso 2 vezes, no século XIX e no século XX, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também. Então você vai ter o Império Alemão em 3 vezes tentando conquistar completamente a Europa. E isso é devido à influência da ideia de que é possível fazê-lo através das guerras, que é o que o Napoleão criou. Então a influência dele, inclusive, está na nossa vida. As 2 maiores guerras da história da humanidade são meio idealizadas porque o Napoleão quase conseguiu fazer uma coisa assim no século XIX. E é isso, minhas crianças, terminamos. Ficou quase 1 horinha de vídeo, mas acho que deu para resumir legal. Como sempre, a gente vai ter bastante vídeos, né, falando sobre o Napoleão na descrição aí do Classroom. Então é só ir lá, clicar para vocês verem mais informações e vamos ter uma perguntinha para vocês responderem, ok? Qualquer dúvida, mandem lá na caixa de mensagens do Classroom que eu respondo para vocês prontamente, tá bom? Então, fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel e até mais. Ou, como diria na França, au revoir.